Então o tema de hoje é: o desespero do homem é o tempo de Deus. Sabe, esse tema ele é bem oportuno ao que nós estamos vivendo hoje. Aliás, todo o mundo está vivendo. Pessoas que temos notícias que estão se desesperando, achando que não há mais haver esperança. E também pessoas que se encontram tentando achar que o fim será melhor. Mas esta noite nós vamos trazer esta mensagem, vamos falar o que Deus tem para alegrar e gerar esperança àqueles que no Senhor continuam confiando e colocando a sua fé. Hoje a mensagem, você pode abrir a Bíblia ou o celular, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 35 e 36. Dois versos para nós meditarmos nesta mensagem. Diz a palavra de Deus, a você que está entrando agora, Deuteronômio, capítulo 32, versos 35 e verso 36. Diz a palavra de Deus: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e não há fechado e nem desamparado. Outras traduções: nem servos e nem livres. Bom, a palavra de Deus, ela sempre fala aos nossos corações de uma forma tremenda. Podemos dizer que quando esse texto foi escrito por Moisés, quase no final do livro de Deuteronômio, Moisés ele fez um resumo para o povo do que Deus havia feito, desde a chamada de Abraão até a libertação e já o próximo ao assentamento da terra. E Moisés falou que Deus havia por diversas vezes tornado a paz com o povo, ao contrário, diversas vezes o povo havia virado as costas para Deus. E o Senhor é sempre criando formas de perdoar o povo, fazer novas alianças. E Deus, ele só falava com o povo através de Moisés. E Arão, ele era o sacerdote que oferecia unicamente expiação pelos pecados do povo em Israel. Mas se nós olharmos esse texto hoje, ele diz que a vingança pertence a Deus, mas a recompensa também é do Senhor. Quando o texto fala sobre vingança e recompensa, nós podemos fazer uma comparação entre obediência e desobediência. Obediência gera a disciplina, mas que conduz ao homem ao arrependimento. E também tem a disciplina que faz o homem voltar-se a arrepender-se daquilo que ele fez. Por diversas vezes, Moisés trata no texto relativa à condição do povo de haver virado as costas para Deus, questão de ingratidão, as diversas formas como Deus buscava, através de Moisés, trazer esse povo em outras ocasiões, disciplinar pesadamente. Mas também o texto fala que as coisas, elas não só à época, quando Deus trata desse texto, mas nos dias de hoje, nós temos observado, como o texto logo no início Moisés trata, e diz: pergunte aos seus antepassados, pergunte aos patriarcas, o que é que eles viram
Pergunte aos mais velhos, aos anciãos, como eles temeram e tremeram diante de Deus. Sabe, hoje, temer e tremer diante de Deus não é para muitos, é para uma minoria que verdadeiramente teve um encontro com Deus, que essa pessoa recebeu, crê e continua crendo, não importando as condições, não importando o que possa acontecer. Mas aí o Senhor diz que ele fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder, eis que já está fechado e encerrado. Sabe, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versos 12 e 13, que Deus ele não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém, ele prova. Mas a Bíblia diz que ninguém será provado além das suas forças, porque o Senhor enviará um escape. Igual como diz aqui. Quer dizer, quando o Senhor vê que o seu poder, o poder do povo está fechado e, no caso, eles estão desamparados. Quer dizer, vamos dizer, o tempo do ímpio, ele é iminente e de uma forma que talvez quando chegue não mais consegue se levantar. Se eu aqui chegar no texto de Isaías, capítulo 48, verso 22, há uma forte recomendação relativa ao que Isaías diz. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Os ímpios não têm paz. Também, se for para Isaías 57, verso 21, diz: os ímpios, diz o Senhor meu Deus, não têm paz. Bom, você pode dizer, mas isso aí eu conheço pessoas que, como ímpio, que não creem, pessoas que se dizem que não têm fé em nada, mas eles crescem, eles têm fama e sucesso, têm poder e fortuna, mas depois escorregam e desaparecem do mapa e não se levantam mais. Sabe, você pode observar que em uma batalha, os que não têm vocação para ver vitória, sentir vitória, eles retroagem, eles correm com medo da batalha. Hoje são tempos difíceis. Hoje são tempos em que a figueira está balançando para saber quem são os servos e quem não são os servos. Bom, neste cenário, onde o desespero do homem é o tempo de Deus, relativo aos versos 35 e 36 de Deuteronômio capítulo 32, nós podemos ver um cenário onde 3 situações serão examinadas. Ora, se eu correr na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 32, diz a palavra de Deus: mas quando somos julgados, isso aqui, aquela geração, e fala para os dias de hoje, mas quando somos julgados, somos repreendidos, quer dizer, chamados a atenção pelo Senhor. Para quê? Para não sermos repreendidos com o mundo. Sabe, quero dizer para você que o fato de pensar que está muito difícil, o fato de pensar que, meu Deus, eu nunca pensei em passar por uma situação como essa em toda a minha vida, mas eu quero dizer a você que Deus está dando livramento a você, lhe confortando. Deus está mostrando que a segurança dele, a sua segurança é nele, está nele. Deus está mostrando e revelando que toda a esperança que você um dia sonhou e que você espera está nele. Deus está revelando, além de tudo isso, que Ele é a tua fortaleza, que nenhum mal te chegará à tua tenda, nem te tocará. Por quê? Porque a repreensão de hoje significa que Deus está revelando que você terá um futuro com Ele, diferente da forma como o mundo será julgado. Porque Deus, embora você no mundo, Deus te tira deste mundo. Que mundo? Da mentira, da ilusão, da sedução, da corrupção, e te traz para o amado seu, do seu Filho Jesus. Esta é a visão pela qual aqui Moisés revelava àquele povo para saírem da sombra, para voltarem para a verdadeira cobertura espiritual. A palavra de Deus revela em Isaías capítulo 30, verso 1, diz assim: ai dos filhos rebeldes, que buscam conselho que não vem de mim, para acrescentarem pecado a pecado. Sabe, nenhuma cobertura
pode ela nos guardar ou nos proteger se verdadeiramente essa cobertura não for através de Deus por meio de Cristo Jesus. Ora, aí nós lendo isso aqui, sobre o que comenta 1 Coríntios capítulo 11, verso 32, nós vamos ver três situações: a igreja do Senhor, o crente provado, o pecador convicto. Ora, relativo à igreja do Senhor, nós podemos observar nesses últimos dias que a igreja não é intocável, porque a igreja somos nós. Todos os crentes, junto com os descrentes, estão passando pela mesma situação igualitária como qualquer outra em qualquer parte do mundo. Mas sabemos que quando no Egito, Deus fazia diferença a quem servia e quem não servia. Deus fazia diferença entre o seu povo e o povo dos egípcios. A bem da verdade, concordo. Mas uma coisa eu lhe digo: estamos em conjunto com todas as nações, povos, cidades, vizinhos, etc. Mas quer dizer que a paz que há no teu coração relativa a tudo isso que está acontecendo é igual à paz que está no coração do ímpio, que diz que não tem paz no coração do ímpio, que não há paz na casa dele, que o telhado dele não tem paz? Sabe? A diferença de ser crente em Jesus Cristo é que você não confia nas circunstâncias que envolvem, você confia no Senhor. Moisés chamava o povo para voltar a confiar em Deus. Essa era a única forma, a única visão. Era uma questão de visão espiritual, o que Moisés colocava para a nação de Israel, chamando todos os chefes tribais, os príncipes, e revelando. Como dizia, todas as tribos podem ser provadas. Todas. E algumas, por serem provadas, alguns cairão. Alguns cairão. Alguns sentirão a questão de acharem que estão deixados de lado. Quer dizer, acontecerá que dentro dessa aprovação, na igreja de hoje, alguns não saberão se são livres ou se são escravos. Começarão a ter sentimentos direcionados, contraditórios àquilo que foi colocado em seus corações. Sabe, eu costumo dizer que o estado de necessidade e miséria aproxima o homem de Deus. Mas, para que isso possa acontecer, existe duas situações. A Bíblia revela em 2 Coríntios 7,10 que há duas tristezas. Uma tristeza, ela leva o homem para a perdição. São sentimentos nocivos, sentimentos de tristeza profunda que leva a um estado de convalescência espiritual e inanição espiritual. Mas tem uma tristeza que, segundo o poder de Deus, ela opera a salvação. Confiança. Ela opera uma visão que direciona para o alto. E não a visão circunstancial, horizontal, daquilo que diz que é, que vai ser, que pode ser, que talvez vá acontecer. Sabe? Deus, ele não dá a glória dele para o homem. E a última palavra, ela é do Senhor. Ela não é do homem. Ora, é claro que ministérios infiéis, aqueles que andam praticamente de manada, eles podem também cair. A membresia pode se sentir desanimada e enfraquecida. Sabe? É uma questão de angústia espiritual. Ora, sabemos que quando esse povo, ainda nos primórdios dentro do Egito, Deus, quando manda Moisés levar a sua mensagem de consolo, restauração e de futura libertação, uma palavra profética, como essa que aqui está sendo ministrada agora, para que você possa olhar para o alto e crer que o teu socorro é o Senhor, para você olhar que não é homem quem te socorre, mas se primeiro não for o Senhor na tua vida, pode acreditar que você está na contramão do senso comum. Moisés queria que aquele povo, ao ele chegar no Egito, levasse a mensagem que ali era a grande igreja, a grande estrutura que o Senhor formava. Mas Moisés chega para o povo que estava totalmente debilitado pela condição escravatícia há mais de 400 anos. E exatamente em Êxodo capítulo 6, verso 9, Moisés ele diz o seguinte: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. E ele diz: mas eles não ouviram a Moisés. Por quê? Por causa da angústia de espírito e da dura servidão.
Que angústia espiritual? Sentimento de inquietude espiritual, que vai direto para o espírito do homem. Atinge no espírito do homem, atinge as emoções, atinge o lado mais crítico, aonde o homem pode ter a governabilidade da sensibilidade de ouvir o Senhor. As emoções também são atingidas, sabe? Aquilo que é certo, o que é errado, é também atingido pelo Espírito. E era por isso que aquele povo dentro do Egito não conseguiu ouvir Moisés, por causa da opressão e das duras cargas. Sabe, me diga uma coisa, qual é o resultado de tudo isso que está acontecendo? Me diga se não é para mexer no seu espiritual, no seu emocional, na sua questão de discernir o que é certo e o que é errado. Sabe, nós temos crentes que estão acreditando que o mundo vai se acabar agora por causa desse Covid-19. Deus falou isso? Ou é o homem que está falando? Também tem pessoas que não querem mais chegar perto de ninguém. Deus falou isso? Ou é o homem? Sabe, eu acho aqui interessante que as trevas, ela espalha terror. Terror espiritual. Um terror espiritual de uma forma que a Bíblia revela que essas trevas, se ela for bem mexida, amassada, sovada, com a falta de doutrina, é como a Bíblia revela em Provérbios 29, 18. Aonde não há doutrina, o povo se corrompe. Sabe? Corromper significa falta de conhecimento, de entendimento. Falta de conhecer, como Moisés diz, o Deus que te salvou, a tua rocha, que ela é fiel, ela é perfeita, não há engano nela. Aí ele, olha aqui o que ele diz aqui no verso 39 do capítulo 32. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu salvo. E ninguém há que escape da minha mão. Eu olho para esse verso, nós caímos direto em Isaías capítulo 43, verso 13. Quando o profeta Isaías diz, ainda antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa das minhas mãos escapar, operando eu, quem impedirá? Olha, a igreja do Senhor somos nós. Como igreja, fora a estrutura física, falando de estrutura espiritual, o que nós temos que fazer? O tempo da prova, esse que nós estamos atravessando, o que ela revela? Ela revela quem são os servos, ela revela quem são os hipócritas. Mas o que é hipócritas? São os mascarados, os camaleões, são os encapados. Porque a Bíblia diz que quem não é crente não suporta a prova. Ele pula fora. Ele não consegue ficar. Parece que dá um comichão, não aguenta. A Bíblia diz em Isaías 33, 14, olha o que a palavra diz. Os pecadores de Sião se assombraram. Imagina, os pecadores de Sião se assombraram. O temor surpreendeu os hipócritas. Quem eram? Os falsos, mentirosos, os encapados, camaleões. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Isso aqui foi o resultado quando Deus, lá na inquietude de todos eles, o Senhor fez gerar um assombro no meio do povo. Sabe, eu imagino aqui que isso aqui está assombrando as nações. Mas só que os hipócritas estão aproveitando para gerar um terror espiritual. Um terror espiritual. Se você abre um noticiário, praticamente você cai no chão e chora. Se você abre outro noticiário, você imagina que você não vai durar mais nem um minuto. Se você abre outro telejornal, seja qual for a natureza, não tem mais notícia, acabou a notícia, é só Covid, não existe mais nada. Não se fala mais nada. Mas o crente em Jesus Cristo não pode deixar de falar de Jesus Cristo. O que nós temos que fazer é falar de Jesus Cristo mais do que de Covid, para que a nossa fé ela não vá para os nossos pés. Imagina, eu olho isso daqui e a gente imagina quando o crente ele é provado. Sabe, nessas situações onde aqui Deus diz que a vingança é dele, que recompensa, que há o tempo em que resvalar o seu pé. A questão, resvalar é uma coisa, agora cair é outra. Resvalar é uma situação, mas cair significa outra.
Moisés estava dizendo isso aqui, que não era permitido que se deixasse Deus. Não era permitido. Eu digo e repito e confirmo que quando nós aprendemos a servir a Deus, dizendo eu sou crente em Jesus Cristo, nós não servimos para ser mais nada, a não ser crente em Jesus Cristo. Bem, mas o crente ele é provado. Ele pode ser provado, na verdade, talvez alguns podem resvalar o pé ou cair, ou chegar a fé quase a zero, mas eu lhe digo uma coisa, a sua fé ela pode estar tão minúscula, quanto a espessura de uma folha de ofício A4. Mas essa sua fé muito minúscula, pequenininha, que ninguém consegue ver, que está no seu coração, é o que impede você de passar de resvalar e cair. É o que te dá sustentabilidade na presença do Senhor. Na verdade, para alguns, nesse momento, talvez a força espiritual ela esteja reduzida. Não só a força espiritual, a força física também. Talvez esteja sendo impactada a saúde física. Mas quem nos dá força espiritual é o Senhor, quem nos dá saúde física é o Senhor, quem nos dá livramento é o Senhor. E Ele, alguns, dentro dessa situação que estamos agora atravessando, a questão da prudência, que é uma questão espiritual, é uma questão de discernimento espiritual, ela pode se tornar um pouco suprimida. Mas, claro que não quer dizer que todas as habilidades, todos os dons irão falhar do crente em Jesus Cristo. De forma nenhuma. Lamentações, capítulo 3, verso 17 e 18, diz o seguinte. Ali estava Salomão declamando e dizendo: afastaste a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Salomão aqui falava de uma situação, de tudo que ele não tinha provado na vida dele. Chegou um ponto que ele disse que a força dele acabou. Chegou outra situação que ele disse que esqueceu-se do bem. E também diz ele que a força dele tinha resvalado, acabado. Pereceu o que estava nele, a força dele. Sabe? Quando a gente mergulha muito em algumas coisas, esquece das outras, que digo assim, como a palavra de Deus revela em Mateus 6,33, que são aquelas outras que serão acrescentadas. Mas antes de buscar o reino de Deus, não pode o que é o complemento ser ele colocado em sua vida. Mas o que Salomão quer dizer aqui, nós trazendo para aplicar em nossos dias, é que diante de tudo que está acontecendo, é um momento para você fortalecer-se espiritualmente, para que você não entenda que está se afastando de Deus, para que você não possa falar para si mesma que esqueceu-se do que é o bem que Deus gerou no teu coração. Além do que também, para que não diga como Salomão falou, que achou que a força dele tinha se acabado. A tua força, ela não pode ser comparada com a tua força espiritual, porque a força física, pois a força espiritual, ela é um elixir que é dado de Deus do céu para as nossas vidas, ela é complemento para a manutenção. Esse tempo, para a visão espiritual, é o tempo de você buscar se fortalecer no Senhor. Deus, ele coloca e dá todas as ferramentas para que possamos assim distribuir a nossa vida espiritual para que haja crescimento e fortalecimento. Seja a justiça, a paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Estas são as armas que temos que manter, dar manutenção para que possamos nos fortalecer espiritualmente. Ora, a graça de Deus, ela é a sustentabilidade do crente em Jesus Cristo. A graça de Deus, ela é o elixir em tempos de dificuldade, para que esta graça capacite você a crer, não a entender, a crer. Porque depois de você crer, entender, compreender, não vai ser difícil. Mas a graça de Deus nesses tempos, ela é o complemento que nos fortalece para que possamos superar os tempos de dificuldade, a área, o tempo difícil, a fim de que possamos garantir a promessa, as bênçãos futuras que Deus tem depois de tudo isso se passar. Imagina que cada prova que sempre, ao longo da história de nossos contemporâneos, todas as provas que eles passavam, depois eles festejavam o quê? A vitória. Sabe, nós vamos festejar a vitória em nome de Jesus.
Se você está ouvindo isso aqui, dê glória a Deus, glorifique a Deus, porque Deus está falando, é para você mesmo que Ele está falando. Ora, a Bíblia revela o seguinte, como é o tema da mensagem. Ora, a opressão do homem, ela é o tempo de Deus. Mas pastor, como é que o senhor pode dizer que a opressão é um tempo para Deus? Você não acredita que este tempo, ele é um tempo que Deus reservou para a tua vida, para te chamar, para ter encontro, para ter intimidade, para ter conhecimento, para Ele te revelar, para te fortalecer, para dizer que Ele é Deus na tua vida? Olha, esse é o tempo aonde Deus nos chama para falar, para revelar. A Bíblia diz em Salmo 25:14 que o segredo do Senhor é para aqueles que buscam a Deus. Deus quer ter segredo contigo. Mas que segredo é esse? Segredo de revelar quem Ele é na tua vida, que Ele é o que fortalece, Ele é o que te ampara, que te sustenta. Ele é que no tempo do fogo, da prova, Ele caminha contigo. Pelas águas Ele passa contigo. Ele é aquele que não deixa o inimigo te afrontar. Ele também não permite e nem sequer aproximar de ti nenhuma afronta, nenhuma seta vai atingir, porque Ele continua assim sendo o teu Deus, o teu guarda, o teu protetor de Sião. Ora, mas como dizer que o desespero, a prova, a opressão do homem é o tempo de Deus? Imagina que a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, no verso 14, falando sobre o filho pródigo. Saiu de casa todo contente, todo alegre, não sabia, estava já saindo de casa, já não sabia mais nem onde era a casa do pai. Sabe, tem pessoas que quando conseguem algumas coisas, elas esquecem o endereço da casa do pai. Elas esquecem o que o pai fez. O que Moisés falava nesse texto, se você ler do verso 1 do capítulo 32 até chegar aqui o 36, você vai ver que ali Deus chamava a atenção de todo Israel, de todas as 12 tribos, de todos os chefes anciãos, de todos os príncipes das tribos de Israel. Chamava a atenção para que não esquecessem Deus. Chamava a atenção para que não virassem as costas para Deus. Chamavam a atenção dizendo que Deus era a única rocha verdadeira. A única que nele havia verdade e que não havia erro. O Senhor dizendo, o Senhor é perfeito. Não esqueça do Senhor, Israel. Não vire as costas para Deus, não sejam traidores, não sejam rapinadores do que Deus fez por nenhum de vocês. Era isso que Moisés dizia. Sabe, nós olhamos aqui essa comparação, finalizando aqui esse bloco 2, e nós observamos no capítulo 15, verso 14, do filho pródigo, no verso 14 aqui, já começa a pancadaria nele, muito forte. Porque ele saiu de casa com tudo, com todos os seus bens, alegre e feliz. Mas diz o que? No verso 14 do capítulo 15 de Lucas. E havendo ele quem? E havendo o filho pródigo gastado tudo. Olha só o que aconteceu. Além de ter gastado tudo, naquela terra em que ele estava, houve uma fome tremenda. E diz, e ele começou a padecer necessidades. Eu digo, o estado de necessidade e miséria aproxima o homem de Deus. E aí, quando começa esse desespero, aí é o tempo de Deus agir. Esse é o tempo que Deus está agindo na vida de todos os crentes na terra, para que possa olhar para o céu, olhar para o seu Criador, para o seu Redentor, olhar para o seu Libertador, olhar para aquele que ele ensina qual é o caminho da vida. Este é o tempo. Mas a Bíblia também revela que ele sentiu-se o quê? Ele ficou perturbado, porque não tinha mais nada. Será que é preciso não ter mais nada para poder pensar que Deus é o teu Pai, o teu Criador, o teu Senhor, aquele que é a tua sustentabilidade em todos os tempos? A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, verso 23, disse-lhe Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos libertarei. Opressão não é diferente do sentimento de angústia, porque é aquilo que tira, derruba todo o aparato que você pode ter de esperança, levando você à confusão espiritual, de sentimentos contraditórios, ideias tortas. Mas o Senhor é aquele que tira as ideias tortas, os sentimentos contraditórios, alinha a tua vida, te bota na radial do reino de Deus, para que tu olhe para esse e creia que nele há esperança. Nele há esperança. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
o pecador convicto. Ora, dessas três situações, na questão de falando que o desespero do homem é o tempo de Deus, então agora chega o tempo do pecador convicto. Ora, a Bíblia diz que o seguinte: o pecador convicto, quando Deus pega nesses tempos, Deus faz com que haja uma obra e liberte a mente dele. Ah, mas como é que isso acontece? Eu quero dizer para você que não há homem tão bom, tão ruim na face da terra, que Deus não possa fazer uma obra na vida dele. Não importa o que ele tem, o que ele é, onde ele está, qual é a força, o poder que ele tem, não importa. Para Deus isso não importa. No Isaías capítulo 45, verso 7, Deus diz: eu sou o Senhor, eu crio as trevas, eu crio o bem, eu crio o mal, eu sou o Senhor, faço todas estas coisas. Isso aqui Deus falou quando chamou Ciro para arrebentar com tudo. Por que Deus fez isso? Ele disse: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Eu crio o bem, o mal, eu crio as trevas, eu faço todas as coisas. Imagina que Deus diz: e eu pego qualquer um. Imagina quantos Deus não está neste momento, cheio de mente de altivez, cheio de si, cheio de autojustiça própria, e Deus está fazendo agora desbancar, cair por terra. E ele achasse que não é mais nada, que não tem mais nada, que agora é um nada, um pobre coitado, nu e miserável. Mas aí a pessoa pode dizer: não, mas ele ainda tem a casa, tem sítio. Não importa o que ele tem, o que importa é o que ele está sentindo dentro dele, porque o que ele tem não vale mais nada. Sabe, é o que está acontecendo mais ou menos nos dias de hoje. Se tem muitas coisas, mas não está valendo mais nada. O que importa hoje é comida, o que importa hoje é saúde, o que importa hoje é ficar vivo. Mas você acha que Deus lá do alto da sua glória não se importa com isso com você? Deus quer te dar vida. Deus quer tirar a vida contraditória, errada. Deus quer tirar o pano que tenebrece a tua mente. Deus quer descortinar os olhos. O Senhor quer te dar vida e vida em abundância. Mas Ele tem que trocar a capa da vestidura. Ora, a Bíblia diz o seguinte, que deleites e provocações, parolagens, descrença, a falsa e a autojustiça própria, essas coisas Deus tira, e sabe o que é que sobra? Nada, tudo se foi, não fica nada, só resta a misericórdia de Deus. Você imagina que quem não tem nada, mas não tem nada, está com a vida quase por um fio, você acha que a misericórdia de Deus vale o quê? Muito, é a maior riqueza. Porque a misericórdia de Deus, ela dá amparo, ela assim tira os pés do homem da lama, coloca na rocha. A misericórdia de Deus faz sair a mente enganosa para que a verdade possa gerar nele uma nova visão, uma visão que traspassa a visão da terra, uma visão que vai para o alto. Sabe, olhando isso aqui, Isaías capítulo 40, verso 8, diz a palavra de Deus: seca-se a erva, murcha-se a grama, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu quero dizer a você neste momento que esta palavra, ela permanece para sempre e ela está no teu coração, é o que te dá vida, é a suficiência de vida para que você possa olhar para todos os lados e crer e acreditar de todo o coração que o Deus que tu serve não te abandonou, que Ele fala contigo, que Ele se expressa contigo, que Ele se revela para contigo, que Ele quer ter intimidade para dizer para você: você não está só, eu caminho com você, eu te pego pela tua mão e caminho contigo. Você crê nisso? Dê glória a Deus, aleluia! Mas a palavra de Deus também revela o seguinte: a Bíblia diz que se um pecador ele tiver, em outras palavras, né, se ele tiver um pedaço de pão mofado, estou falando ainda daquilo que ainda resta para ele, como resistência, na verdade ele rejeita o pão da vida. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 19, diz a palavra de Deus, que eis que o Senhor, a luz, veio ao mundo, mas diz que o mundo preferiu as trevas no lugar da luz. Eu olho para esse texto e enquanto a pessoa tiver como resistir, enquanto houver resistência dentro daquele que o Senhor investe para alcançar a sua vida, esse ainda esperneia e ele não quer o reino de Deus. Ora, a Bíblia é clara quando ela nos revela que hoje a prova é geral. Você pode negar isso? Abra os noticiários televisivos, escrita, falada, a televisiva, todas as formas. Abra. A prova é geral. E além da prova ser geral, ainda tem mais uma coisa, a ordem é: não fale com ninguém, não pegue ninguém,
não se aproxime de ninguém. Você já ouviu isso em algum canto? Eu estava procurando na Bíblia, eu vi só um canto. 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, mas era uma questão dentro da igreja que envolvia a promiscuidade. E disse que, mas aos tais que coisas fazem, nem sequer chegue perto. Mas a este, eis que a carne será entregue para Satanás, mas o espírito ficará para o dia do Senhor. Eu só vi isso. Mas isso daqui é incrível. Agora eu quero dizer uma coisa a você. Como aqui, mesmo assim, e se Deus disser, eu sou aquele que derrubo e abato a força dos homens. Imagine isso aqui. Imagina que Deus pode derrubar um homem do seu pedestal. Imagina que um homem pode perder parte das suas finanças. Imagina que ele pode perder tudo. Imagina que todas as áreas da vida dele podem ser atingidas, abaladas. Aí vem aquele sentimento de perda, que pode levar à opressão e à depressão, e que gera angústia espiritual. Só resta para esse homem o quê? A misericórdia de Deus. Quando eu falo homem aqui, eu falo de modo geral. Mas a Bíblia revela também o seguinte. Isaías capítulo 45, verso 7, diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas e faço a paz. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Isso, a palavra de Deus diz, não sou eu quem o digo. Ele faz todas as coisas, ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo foi feito por ele. Nada do que por ele foi feito não se sustenta se não for por ele. Mas, eu quero dizer aqui uma coisa interessante. A Bíblia revela o seguinte, que dessa forma como o Senhor tira e dá, como o Senhor faz abaixar e levantar, ele é quem abate a força do homem e etc. Como ele levantou Ciro para poder abater as nações, até Israel também. Então, a Bíblia diz o seguinte, que Deus, ele não pode salvar, quer dizer, forçar a ser salvo, quem ainda acha que ainda tem força para resistir à salvação. Para os crentes em Jesus Cristo, eu não falo isso aqui, mas para quem não conhece Jesus, que pode ter a oportunidade de ouvir esta mensagem, eu quero dizer que enquanto você resistir, Deus não pode levar você pelo caminho que Ele quer e mostrar as maravilhas do seu reino e te abrir os olhos para ver a imensidão do que é o reino de Deus por aquilo que você troca na terra. Sabe, um dia eu fiz isso. Eu troquei o reino de Deus a quantidade, imensidão de chamados que Deus fazia na minha vida. E era assim. Jesus tem um plano na tua vida, Jesus te ama. Eu disse, mas quem é esse Jesus que tem plano na minha vida, que me ama? Um homem desse que me ama, quem é esse Jesus? E assim era a minha teimosia, enquanto eu achava que eu tinha força para não aceitar Jesus fazer por mim aquilo que ele sabia que era o melhor para a minha vida, quando eu resistia. E eu resisti até aonde o Senhor disse, meu filho, eu tentei trazer você, tirar você das trevas para trazer para a luz do meu filho Jesus com tudo que você tinha. Mas agora, por sua conta e risco, lá na frente eu encontro você. Sabe, eu quero dizer o seguinte, que enquanto o homem tiver alguma coisa, na loucura que ele anda, acreditando que ele não precisa de Deus na vida dele, simplesmente ele vai resistir até o dia que ele puder, porque no caminho da sua própria loucura vai levá-lo à perdição de perder aquilo que dá a ele força para resistir ao poder de Deus. Ah, mas você pode dizer, mas Deus não é tão poderoso. Deus não passa por cima. Ele não passa por cima. Ele é amável, carinhoso, atencioso. O convite dele é, hoje o Senhor te ama e tem um plano na tua vida. Olha, olhando para isso daqui, a gente acredita que apenas você pode amar Deus se você permanecer no ensino dele. E você só garantirá a condição de salvo em Jesus Cristo, de ser repreendido nesses tempos para não ser junto com o mundo, se você aceitar a verdade dele que liberta. Verdadeiramente assim sendo, então, se ele libertar, você está verdadeiramente livre.
Porque diz a palavra de Deus em João capítulo 8, versos 31, 32 e 36. E disse Jesus àqueles que creram nele: se vós permaneceis no meu ensino, verdadeiramente sois meus discípulos. Verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. E o verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Esta é a mensagem desta noite que eu levo para os meus amados irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, crendo que o Senhor tem falado aos nossos corações de forma amável, de forma fácil e amorosa. Essa é a visão. Eu quero abençoar a vida de todos vocês, agradecer os que nos acompanharam aqui, deixando um abraço carinhoso para todos, e que, se você puder, compartilhe esse vídeo para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui a saudação que Moisés, através de Deus, a Arão, levou a abençoar as tribos de Israel. E está em Números, capítulo 6, versos 24, 25 e 26. Diz que o Senhor vos guarde e vos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós e que de vós tenha misericórdia. E que o Senhor incline sobre vós e assim haja paz em vossas vidas. Amém, meus queridos? Quero agradecer mais uma vez a todos que aqui nos acompanharam e fique na paz